Imagine estar em uma cidade rica. Tudo parece espiritual. Até Deus se calar. No meio desse silêncio estranho, um homem aparece. Sem autorização, ele abre a boca e diz que Deus odeia aqueles cultos. As pessoas riem, os sacerdotes se irritam, os reis se incomodam, porque ele não acusa os inimigos. E enquanto todos tentam calá-lo, uma pergunta começa a ecoar em Samaria. E se ele estiver certo? Essa é a história de Amós, um aviso antigo, que talvez ainda seja para hoje. Antes que o nome de Amós fosse pronunciado em voz alta, ele já havia aprendido a viver no silêncio. As manhãs em Tecoa começavam cedo. O sol surgia devagar atrás das colinas secas de Judá, lançando uma luz fraca sobre a terra áspera, marcada por pedras, poeira e trilhas estreitas. Ali não havia palácios, não havia templos imponentes, apenas o som distante das ovelhas, o vento cortando o ar e o ritmo simples de uma vida que parecia não mudar nunca. Acordava quando o mundo ainda dormia, pegava seu cajado gasto pelo tempo e guiava o rebanho por encostas que conhecia como a palma da mão. Ele sabia onde a terra era firme, sabia onde o perigo se escondia, sabia ouvir o silêncio, uma habilidade que poucos valorizavam. Quando o sol se tornava pesado demais, Amós se voltava para outro trabalho igualmente invisível, o cultivo das figueiras de sicômoro, árvores exigentes que só davam fruto quando cuidadas com paciência e precisão. Era um trabalho solitário, repetitivo, quase ingrato, mas ele permanecia ali, dia após dia, fazendo o que precisava ser feito sem que ninguém o observasse. Ele não tinha títulos, nunca foi treinado para ensinar, nunca sentou entre escribas ou sacerdotes. Seu nome não circulava nos corredores do poder, nem era mencionado em nenhuma roda religiosa. Se alguém perguntasse quem era Amós, a resposta seria simples demais para chamar atenção. Um pastor de Tecoa. E Tecoa era pequena, uma vila que raramente aparecia nas histórias importantes. Nada ali indicava que algo grandioso pudesse nascer daquele chão seco. Nada aos olhos humanos. Mas enquanto os homens viam apenas rotina, Deus via formação. Porque no anonimato Amós aprendeu a observar. Aprendeu a perceber quando algo estava fora de lugar. No campo, isso significava um animal ferido, uma ovelha isolada, um perigo se aproximando em silêncio. E aos poucos, essa mesma sensibilidade começou a se estender além do campo. Viajantes passavam por Tecoa, trazendo notícias do norte. Falavam de Samaria, de suas riquezas, de seus mercados cheios, de suas festas religiosas grandiosas. Mas entre uma história e outra, vinham também os relatos mais baixos, ditos quase em sussurros. Pobres explorados, justiça comprada, fé usada como aparência. Essas palavras não passavam despercebidas por Amós. Criavam um peso difícil de explicar, uma inquietação que não se resolvia com o trabalho do dia seguinte. Ele ainda não sabia que estava sendo preparado. Ainda não entendia que Deus estava moldando sua percepção. Mas algo dentro dele já não conseguia ignorar a injustiça. Porque Deus raramente começa a agir nos palcos. Foi assim, entre o pó das colinas, o som das ovelhas e o anonimato de uma vila esquecida, que Deus começou a levantar não um homem famoso, mas uma voz. Uma voz que ainda estava em silêncio, mas que em breve faria um reino inteiro tremer. Antes de continuar, se inscreva no canal. Aqui as histórias esquecidas da Bíblia ganham voz. Os dias em Tecoa pareciam não ter começo nem fim. Eles simplesmente se repetiam. Antes que o sol surgisse por completo, Amós já estava de pé. O ar da manhã ainda era frio, e o silêncio das colinas era quebrado apenas pelo som espaçado dos passos das ovelhas e pelo ranger do cajado tocando a terra seca. A vida no campo não permitia distrações. Cada detalhe exigia atenção. Uma ovelha que se afastava do grupo podia significar perda. Um ruído fora do comum entre as pedras podia anunciar perigo. Amós aprendeu cedo que, no silêncio, os sinais falam mais alto. Seu corpo se cansava, mas o olhar permanecia atento, treinado para perceber aquilo que outros ignorariam. Quando o rebanho descansava, ele se voltava para as figueiras de sicômoro, árvores difíceis, exigentes, que só davam frutos quando cuidadas com precisão. Era preciso ferir levemente o fruto, esperar o tempo certo, ter paciência. Nada ali acontecia rápido. Sem perceber, Amós estava sendo moldado. Enquanto trabalhava, o mundo exterior chegava até ele por meio de vozes passageiras.
Viajantes cruzavam Tecoa trazendo notícias do norte. Falavam de Samaria com admiração. Palácios reluzentes, mercados cheios, riqueza em abundância. Mas junto com o brilho vinham sombras. Relatos de pessoas esmagadas pela miséria, de pobres explorados por balanças desonestas, de líderes que transformavam justiça em privilégio, de sacerdotes que mantinham rituais vivos enquanto os corações estavam mortos. Essas histórias não eram contadas em tom alto. Eram ditas quase em sussurros, como se falar demais pudesse trazer consequências. E cada palavra deixava uma marca invisível em Amós. Ele continuava sua rotina. Nada mudava por fora, mas por dentro, algo já não se encaixava. A indignação não surgia de uma vez. Ela crescia lentamente, como uma rachadura que começa pequena até se tornar impossível de ignorar. Amós sentia que havia algo profundamente errado, mas ainda não sabia o que fazer com isso. No campo, ele havia aprendido que, quando algo se desalinha, não adianta fingir que está tudo bem. Se uma cerca cai, o rebanho se perde. Se uma raiz apodrece, a árvore morre. Sem perceber, essa mesma lógica começava a se aplicar ao que ele ouvia sobre Israel. Deus ainda não havia falado claramente. Mas Deus raramente chama alguém de forma abrupta. Antes ele forma. E foi no silêncio repetitivo do campo, no peso do trabalho invisível e na inquietação que crescia sem explicação, que Amós foi sendo moldado. Porque antes de confiar palavras duras a um profeta, Deus ensina esse homem a sentir o peso da injustiça. Nada naquele dia anunciava o que estava por vir. O céu se abriu como sempre se abria sobre Tecoa, e o sol começou sua lenta ascensão por trás das colinas secas de Judá. O campo despertava sem pressa, como se cada elemento seguisse uma ordem antiga e imutável. Amós caminhava à frente do rebanho, o cajado firme nas mãos calejadas, os olhos atentos ao terreno irregular. O som ritmado dos sinos das ovelhas preenchia o ar, misturando-se ao farfalhar das folhas e ao vento leve que soprava entre as figueiras. Tudo era familiar. Tudo parecia sob controle. Foi então que o silêncio mudou. Não houve barulho algum. Ainda assim, Amós sentiu que algo estava diferente. O ar parecia mais pesado, como se carregasse uma presença invisível. O coração acelerou sem motivo aparente, e uma pressão inexplicável tomou conta de seu peito. Ele parou. As ovelhas continuaram a pastar alheias a tudo. O chamado não veio como uma voz audível. Não houve palavras ecoando do céu. O que houve foi um peso profundo no interior. Uma urgência que não podia ser ignorada. Um entendimento que não precisava ser explicado. Era como se tudo o que ele havia vivido até ali, os anos de silêncio, a observação atenta, a indignação contida, subitamente ganhasse sentido. Amós percebeu que não estava sozinho. Deus não o chamou para permanecer onde estava. Não o chamou para uma vida confortável. O chamado o arrancava do anonimato e o lançava diretamente no centro do confronto. Ele deveria deixar Tecoa, deixar as colinas conhecidas, deixar o silêncio seguro do campo e caminhar para o norte, até Israel. Ali no meio de palácios reluzentes e templos cheios, Amós deveria falar em nome do Criador. Deveria confrontar reis, enfrentar sacerdotes, denunciar injustiças e expor uma fé que havia se tornado vazia. O peso da missão caiu sobre ele como um fardo. Ele não tinha preparo, não tinha eloquência, não tinha autoridade humana, era apenas um pastor. Mas o chamado não deixava espaço para fuga. Quando Deus chama, ele não pergunta se o homem se sente capaz, ele apenas envia. Naquele instante, Amós entendeu que sua vida jamais seria a mesma. O silêncio do campo, que por tanto tempo o formou, agora o empurrava para fora. Mas dentro dele, o caminho já havia começado. E o que viria a seguir não seria confortável, não seria fácil, mas seria inevitável. Sair de Tecoa não foi apenas pegar um caminho diferente, foi abandonar tudo o que era familiar. Amós caminhou para fora da vila sem olhar para trás. As colinas que o haviam formado ficaram para trás, assim como o silêncio que sempre o protegeu. Cada passo levantava poeira, e cada passo parecia afastá-lo um pouco mais da vida simples que conhecia e aproximá-lo de algo que ainda não tinha forma. A estrada para o norte era longa, quente e incerta. Durante o caminho, Amós tinha tempo demais para pensar e poucas respostas para aliviar o peso no coração. Ele não carregava riquezas, não tinha escolta. Levava apenas o cajado, a experiência do campo e uma convicção impossível de ignorar. À medida que avançava,
As histórias sobre Israel deixavam de ser rumores e começavam a se confirmar diante de seus olhos. As construções mais imponentes, os mercados mais barulhentos. Havia abundância por todos os lados. Comida, comércio, música, celebrações. Tudo indicava prosperidade. Ao chegar a Samaria, o contraste foi quase sufocante. Palácios se erguiam com pedras bem talhadas. Roupas finas circulavam pelas ruas principais. Perfumes caros, risos soltos, copos cheios. Parecia uma cidade sem medo do amanhã. Ainda assim, bastava andar um pouco mais. Nos cantos escondidos, a realidade era outra. Homens exaustos, curvados pelo trabalho pesado. Mulheres lutando para alimentar seus filhos. Crianças aprendendo cedo demais o que era fome e esquecimento. Amós observava em silêncio. O olhar treinado do campo reconhecia padrões. Assim como uma ovelha abandonada denuncia um problema no rebanho, aquela desigualdade gritava que algo estava profundamente errado. Ele percebeu que a justiça havia sido vendida, que os ricos viviam seguros enquanto os pobres pagavam o preço, que a fé havia sido transformada em espetáculo conveniente. Altares recebiam ofertas caras, mas os necessitados recebiam desprezo. Foi ali que Amós entendeu a verdadeira dimensão da missão. Deus não o havia enviado para anunciar conforto. Não o havia enviado para negociar verdades. Amós estava ali para expor feridas que Israel insistia em esconder. A missão era impossível aos olhos humanos. Quem ouviria um homem vindo do sul? Quem daria atenção a alguém sem posição, sem escola profética, sem proteção? Mas o chamado não dependia da aceitação das pessoas. Dependia apenas da obediência. Amós sabia que, ao abrir a boca, não poderia mais voltar atrás. Cada palavra seria um confronto, cada frase um risco, cada silêncio uma traição ao chamado. Enquanto caminhava pelas ruas de Samaria, entre luxo e miséria, ele entendeu. O verdadeiro perigo não era falar, era permanecer calado. E assim, no coração de um reino próspero por fora e doente por dentro, Amós se preparou para fazer aquilo que ninguém tinha coragem. O pastor estava prestes a se tornar um trovão. Chegou o momento em que o silêncio não era mais uma opção. Samaria estava em movimento. As ruas pulsavam com vozes, passos apressados e negociações constantes. O cheiro de especiarias se misturava ao som das moedas batendo. E dos templos vinham cânticos que ecoavam com aparência de devoção. Amós caminhava entre a multidão como alguém invisível. Suas roupas simples não chamavam atenção. Ninguém imaginava que aquele homem, parado entre comerciantes e fiéis, carregava palavras capazes de abalar estruturas antigas. Não havia anúncio. Nenhum sacerdote o apresentou. Ainda assim, quando Amós ergueu a voz, o ambiente mudou. Eram diretas, densas, carregadas de autoridade. Era como se o próprio céu rompesse o ar. Alguns pararam por curiosidade. Amós falou das nações ao redor. Condenou injustiças distantes. E por um breve instante, o povo de Israel ouviu com satisfação. Afinal, era fácil concordar quando a acusação apontava para fora. Mas então a voz mudou de direção. Como o rugido de um leão que se volta de repente, Amós apontou para Israel. Ele denunciou os ricos que exploravam os pobres. Líderes que transformavam justiça em mercadoria. Sacerdotes que faziam da fé um teatro conveniente. Amós falava de casas luxuosas, construídas sobre o sofrimento alheio, de balanças desonestas e de negócios feitos às custas da fome dos fracos. Quem era aquele homem? Quem lhe deu autoridade para falar assim? Mas Amós não recuava. Ele denunciava uma religião barulhenta por fora e vazia por dentro. Ele declarou que Deus não se impressionava com músicas, sacrifícios ou festas religiosas quando a justiça era pisoteada e os necessitados ignorados. E então, no meio do caos, Amós lançou uma imagem impossível de esquecer. Falou de um rio. Não um fio de água fraco, mas um rio caudaloso. Um rio de justiça correndo sem cessar. Um ribeiro de retidão lavando tudo o que estava corrompido. O silêncio tomou conta por um instante. Não porque todos concordavam, mas porque ninguém sabia como responder. Amós sabia o que estava fazendo. Sabia que suas palavras custariam caro, mas também sabia que aquele discurso não era para agradar. Enquanto a multidão se dividia entre os que se indignavam e os que em silêncio começavam a refletir, Amós permaneceu firme. A voz do pastor havia se transformado em trovão, e uma vez que o trovão soa, não há como fingir que nada foi ouvido. Depois que a voz se calou, as palavras de Amós não desapareceram. Elas ficaram suspensas no ar e começaram a ganhar forma.
Não eram mais apenas discursos. Agora Deus mostrava imagens, visões que não precisavam de explicação, porque falavam diretamente à consciência. A primeira veio como um campo fértil, verdejante, cheio de vida. Tudo parecia saudável, próspero, seguro, mas de repente o cenário mudou. Uma nuvem escura surgiu no horizonte. Eles avançavam em silêncio, devorando tudo pelo caminho. Cada esperança. Quando passaram, não restava nada. Nenhuma promessa. Amós sentiu o peso daquela visão. Ele entendeu imediatamente o significado. Israel estava prestes a perder tudo. E pela primeira vez o profeta não falou ao povo. Implorou misericórdia. Pediu que o juízo não fosse total. E por um instante, o juízo pareceu recuar. A segunda foi ainda mais intensa. Era um fogo que consumia até os abismos. Secava rios. Queimava a terra até as raízes. A destruição inevitável. Outra vez Amós intercedeu. Outra vez clamou. Mas agora o tom era diferente. Algo havia ultrapassado um limite invisível. Amós viu Deus segurando um prumo. Um instrumento pequeno, usado por construtores para verificar se um muro está reto. Nada de destruição aparente. Nada de fogo ou pragas. Apenas medição. O prumo foi colocado diante de Israel. E o resultado era claro. O povo estava torto. Fora do padrão. O Criador do universo não toleraria um edifício moral prestes a desabar. O que estava torto não seria mais ignorado. Não haveria correção superficial. A estrutura inteira precisava cair. As palavras de Amós agora eram como um machado. Expunham o erro sem oferecer desculpas. E isso incomodou profundamente. As visões deixaram de ser apenas advertências. Elas se tornaram sentenças. O povo ouvia, mas os poderosos se irritavam. A religião oficial se sentia ameaçada. A verdade havia ultrapassado o ponto de retorno. Amós compreendeu que não estava apenas anunciando juízo. Estava testemunhando o momento em que Deus parava de ajustar e começava a medir. E quando Deus mede, não há discurso que esconda a verdade. O silêncio que se seguiu às visões foi mais pesado do que qualquer grito, porque agora todos sabiam. O aviso havia sido dado, e o tempo estava se esgotando. As palavras de Amós já não eram apenas incômodas. Elas haviam atravessado uma linha invisível. Nos palácios, os sorrisos se tornaram tensos. Nos templos, os cânticos soavam forçados. E entre os líderes religiosos, um nome começou a circular com inquietação: Amós. Em Betel, o coração da religião oficial de Israel estava Amazias, guardião de um altar que já não servia apenas a Deus, mas também ao poder. Para Amazias, o que Amós fazia era perigoso. Não porque fosse falso, mas porque era verdadeiro demais. Ele viu algo que poucos perceberam. Aquele pastor do sul não estava atacando apenas pecados individuais. Ele estava expondo todo um sistema. Primeiro, Amazias tentou agir em silêncio. Fez parecer que Amós não falava em nome de Deus, mas que conspirava contra o reino. Era uma jogada calculada. Se o profeta fosse visto como rebelde, sua voz perderia autoridade. Mas não funcionou. Então Amazias decidiu enfrentar Amós diretamente. Ele o encontrou em público, diante de pessoas, diante do altar, onde a religião se misturava com o orgulho humano. O sacerdote olhou para Amós de cima para baixo, em suas mãos marcadas pelo trabalho, e tentou diminuir sua voz com desprezo. Profetize lá. Aqui você não tem lugar. Uma tentativa de apagar uma voz. Por um instante, o silêncio tomou conta do ambiente. E se intimidasse diante do poder religioso. Mas ele não recuou. Amós não levantou a voz. Com firmeza, olhando diretamente para Amazias, ele declarou que não estava ali por escolha própria, que não buscava posição, que não fazia parte de nenhuma linhagem profética. Ele era apenas um homem do campo, mas havia sido tirado de lá por Deus. Naquele momento, o confronto deixou de ser entre dois homens. Passou a ser entre a religião que controla e a voz que obedece. A tensão cresceu. Os olhares se dividiram. O ambiente ficou pesado, porque todos sabiam, se Amós fosse calado, o sistema sobreviveria. Mas se ele continuasse falando, algo teria que cair. E foi exatamente ali, diante do altar, no coração do poder religioso, que Amós se preparou para dizer as palavras mais difíceis de toda a sua missão. O aviso final estava prestes a ser dado. O confronto havia terminado, mas o mais pesado ainda não havia sido dito. O ambiente em Betel estava carregado. O altar permanecia ali imponente. As ofertas continuavam sendo trazidas, os rituais seguiam seu curso, mas algo havia mudado.
Era como se uma rachadura invisível tivesse surgido no coração da religião de Israel. Diante do povo, diante de um sistema que já não tolerava a verdade, Amós anunciou que o tempo havia acabado, que o aviso já havia sido dado, que a medida havia sido feita. E Israel não estava reto. Ele falou de um fim que não viria de repente, mas como consequência inevitável, de um reino que continuaria cantando, celebrando, negociando, até o dia em que tudo ruiria, porque o juízo mais duro não é o que destrói imediatamente, mas o que dá tempo para o homem escolher. E ainda assim, é ignorado. Depois disso, Amós começa a desaparecer do centro da história. Não há martírio narrado, não há despedidas solenes. Ele simplesmente se afasta. Talvez tenha voltado para Tecoa, para o mesmo campo, para o mesmo silêncio, para as mesmas figueiras. Talvez tenha retomado o cajado. Talvez tenha ouvido novamente o vento entre as colinas que um dia carregou o chamado. Mas algo era diferente, porque Amós não voltou o mesmo homem. E Israel não pôde fingir que nada aconteceu. O tempo passou, e o que parecia exagero aconteceu. E as palavras daquele pastor esquecido se provaram verdadeiras. Mas a história não termina no juízo, porque no meio das palavras mais duras, Deus havia deixado uma semente de um tempo em que a tenda caída de Davi seria levantada novamente. Não como poder político, mas como presença viva. Ele falou de justiça fluindo como um rio, como vida. E é aqui que o legado de Amós atravessa os séculos, porque ele nos deixou uma pergunta que nunca envelhece. De que adianta religião se a justiça não flui? De que adianta culto se o coração permanece torto? Amós nos ensinou que Deus não se impressiona com o que mostramos, mas com o que somos quando ninguém vê. Ele começou no anonimato, terminou em silêncio. Sempre que a fé vira aparência, sempre que a justiça é esquecida, sempre que o pobre é ignorado, porque Deus ainda levanta vozes improváveis. E a pergunta final não é sobre Amós, é sobre nós. Se Deus estivesse medindo hoje, o prumo estaria reto? Se essa história despertou algo em você, não deixe isso se perder no silêncio. Aqui nós mergulhamos nas histórias esquecidas da Bíblia, não para entretenimento, mas para transformação. Se inscreva no canal e continue caminhando conosco por essas verdades que ainda ecoam hoje.